Marcelo, você trouxe vários pontos aí importantes, também quero falar um pouquinho mais daqui a pouco da questão do petróleo aí, do preço, né, principalmente do petróleo. Porém, acho que pegar um gancho aí, até que você estava falando um pouco, né, em relação à questão da inflação, que a gente tem falado muito também aqui, isso afetando diretamente, estamos sentindo no bolso já os reflexos disso, já estamos saindo de uma pandemia, né, vamos dizer assim, que já trouxe inflações a níveis muito altos, não só Brasil, mas a gente vê Estados Unidos uma inflação maior nos últimos 40 anos, Europa como um todo já também, né, fazendo algumas mudanças em políticas monetárias por lá, e todos os bancos centrais muito preocupados em tentar conter a inflação. Porém, né, agora a gente está tendo uma inflação aí de oferta, não de demanda. A gente está numa semana onde nós vamos ter reunião aí, a super quarta para acontecer essa semana, reunião do política monetária do nosso Banco Central, com uma estimativa aí para subir, né, a nossa taxa de juros, a Selic. A gente tem a super quarta que tem a reunião também, sai a reunião da política monetária lá do Fed. Enfim, a gente teve hoje um boletim Focus já trazendo uma revisão para cima da inflação e também aí, né, tendo algumas projeções para a Selic, porém, eu queria entender um pouquinho da sua visão, expectativa, toda semana que vem aí, expectativa de reunião de política monetária, a gente sabe que isso traz, de certa forma, uma volatilidade para os mercados, enquanto tentando entender, né, se vai ter ou não alguma mudança nessas políticas, mas, porém, a gente sabe que não a subir juros para uma inflação de oferta não funciona exatamente, né? Porque, principalmente, se fosse uma inflação de demanda, justificaria. Mas tem sempre essa questão, será que vai mudar, vai subir mais, vai subir menos? Queria entender um pouquinho, que você explicasse, principalmente para o nosso telespectador novo que está chegando aqui no nosso canal, que muitas vezes ainda não é investidor, mas tentar entender um pouco mais essa parte econômica, né? Qual que seria a expectativa aí para essa semana que temos políticas monetárias para serem divulgadas e como que fica, né, exatamente quais setores que possam aí se beneficiar ou se prejudicar mais em relação à subida de juros? Boa. Realmente, você falou uma palavra aí que é a chave, a expectativa. Então, só de novo, né, dando um passo atrás, no Brasil a gente já cumpriu boa parte do aumento de juros diante do aumento da inflação que já vinha ocorrendo na frente do mundo desenvolvido. Então, por mais que a gente tenha uma tendência de alta ainda na nossa taxa de juros, ela é menor proporcionalmente ao que pode acontecer nos países desenvolvidos. Por quê? Porque lá realmente todo o arcabouço teórico dos bancos centrais dos países desenvolvidos era para, de propósito, ficar, que eles chamam, atrás da curva, ou seja, atrás da inflação. Eles não queriam combater a inflação de forma dura antes da guerra, pensando assim. Só que o que acontece? Quando você toma esse risco de um patamar já alto, você citou os patamares aí, os maiores patamares na Europa, nos Estados Unidos, a expectativa, e é por isso que eu peguei essa palavra, a expectativa dos agentes, ela começa a ser, ela se soma ao choque de oferta, e esse que é o grande problema. Quando um agente fala, peraí, o Banco Central não está se importando com a inflação, mesmo que seja de oferta, eu vou subir meu preço. E é esse pedaço, é esse componente que o Banco Central vai ter que escolher, vai ter que fazer uma escolha dura nas próximas, digamos, dias, semanas e meses, que eu vou combater, eu vou dar um sinal para os agentes de mercado de que eu estou leniente com a inflação e isso vai bater na população menos favorecida, ou eu vou deixar, como é choque de oferta, eu vou deixar que as forças microeconômicas dê conta. É uma escolha dificílima, eu acho que é uma pergunta de uma resposta muito complexa, dado aquela perspectiva inicial que eu falei na primeira resposta minha, de que os governos vão ter que aumentar a sua dívida para fazer frente, subsidiar, por exemplo, gasolina ou alimentos, enfim, vai ter que fazer escolhas. Eu acredito que a postura dos bancos centrais vai ter, sim, que continuar apertando um pouco o passo para que essa expectativa não fuja muito.